Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Cicatron. Eu dou muito um conselho aqui no canal. Inclusive eu falo isso agora depois que eu discuti sobre questões de catolicismo tradicionalista, né? Que é um conselho que muita gente não ouve de jeito nenhum, certo? Mesmo pessoas aqui no Brasil, por favor, não faça. A pessoa vai e faz. Porque é uma coisa que, enfim. Esse conselho é o de não se envolver em discussões teológicas. Discuta qualquer área, certo? Menos a teologia. Não queira se envolver em discussões sobre teologia. E esse meu conselho vale para todo e qualquer brasileiro que eu tenha conhecido até hoje, certo? Não sei por que essa câmera está travando, é alguma coisa na lente, certo? Quando eu toco na lente ela melhora, não sei bem o que está acontecendo, né? Mas vale para todo brasileiro, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque a teologia é uma disciplina acadêmica. É uma disciplina eminentemente acadêmica. E onde, inclusive, a igreja estipula vários, digamos assim, várias normas, várias regulamentações e vários requisitos para o seu ensino. Se isso existe, é porque tem alguma razão. É porque não é qualquer pessoa que pode se meter a estudar e sair. Em segundo lugar, porque para você discutir teologia, você precisa, em primeiro lugar, ter um domínio do trivium e do quadrivium, domínio perfeito, ou ao menos um domínio muito avançado, um domínio relativamente avançado. No mínimo do trivium você tem que ter, né? Santo Agostinho já falava muito disso, certo? No De Magisto. Você tem que conhecer profundamente a filosofia, profundamente a história. Você tem que ter dominado o status questiones da matéria teológica, certo? E nisso aí você tem mais ou menos 2000 anos de cristianismo. Você já tem que ter conhecimentos aprofundados na filosofia da teologia. Você precisa ter conhecimento linguístico, né? Conhecimento, ao menos um conhecimento mais do que básico, né? Das várias línguas, né? Das várias línguas envolvidas na questão, por exemplo, para a Bíblia, né? O grego, né? O hebraico. Para a tradição e o magistério da igreja, você tem que conhecer o latim. Você está dando algum problema na câmera que eu não sei muito bem o que é, né? Ou seja, isso é um conjunto de coisas que requerem de um indivíduo uma formação perfeita. No Brasil, até hoje, eu, Matheus Tiburcio, nunca conheci nenhuma pessoa, talvez, que tivesse essa formação. Mesmo entre as pessoas que eu conheci que tinham títulos canônicos de teologia. Aliás, conheci alguns padres e freiras da Igreja Católica já idosos. Certo? Ou seja, em resumo, essa é uma discussão que não é para brasileiro se meter. Curioso o seguinte, o Brasil é um país que teve poucos grandes filósofos, mas grandes teólogos teve menos ainda. De teólogos minimamente relevantes, você só teve 2, né? O padre Maurílio Penido, certo?
que foi muito influente nas controvérsias, né, sobre o modernismo e o bergsonismo, e a recepção católica do bergsonismo. Ele debateu com Bergson, teve o padre do Penido, né? E o Franca, que embora não seja um teólogo tão original assim quanto o Penido, certo? Teve manuais que foram usados no mundo inteiro. Várias obras do Franca foram usadas no mundo inteiro. Várias obras do Franca foram usadas no mundo inteiro como manuais. Certo? Embora ele não tenha, geralmente, não é, a mesma originalidade que o Penido e a mesma relevância que o Penido teve no seu tempo. Certo? Não quero dizer aqui que o Franca não seja um teólogo que tenha contribuições importantes. Ele tem, né? Mas as contribuições importantes dele não foram tão apreciadas assim. Isso é um forte sinal de que isso aí não é uma coisa realmente para brasileiro. E esses dois são pessoas que têm uma formação que eu acredito que hoje em dia ninguém mais tenha, né? Seja dentro ou fora do clero. Mesmo entre as pessoas que talvez tenham diplomas canônicos de teologia. Então, eu acho que não é isso aí, não é coisa para qualquer um se meter. E eu digo mais, esse negócio de catolicismo tradicionalista, conforme isso existe no Brasil, é uma coisa com que se deve tomar cuidado, porque você se declarar católico tradicionalista requer que você tome uma série de posições quanto a vários pontos, né, teológicos que a maioria das pessoas não tem condição de tomar. A maioria dos que se declaram assim não tem condição de fazer isso pelos pontos que eu já falei, que eu já mencionei. Não tem condição de querer ter muita opinião teológica. Aliás, vamos... desculpe aqui se tiver algum ofendido, mas as duas coisas mais bizarras do movimento católico tradicionalista no mundo começaram no Brasil. Começaram em especulações brasileiras, que foram a TFP, que é uma das coisas mais bizarras do movimento católico tradicionalista, e o movimento conclavista, né? Do conclavismo, o professor Homero Jorras, né? Que na época era um dos grandes intelectuais do movimento católico tradicionalista no mundo, hoje ele é esquecido até nos meios serevacantistas brasileiros, o professor Jorras era esquecido. Ele foi quem criou articulou o conclavismo como tese teológica. Ainda que depois ele tenha se distanciado dessa ideia. Ou seja, tá aí eu acho que o gênio do brasileiro para falar de questões teológicas, né, é um negócio assim que dispensa maiores comentários, certo? E tenham em mente que todos os nomes já citados são pessoas de muito maior conhecimento, certo? Do que eu acho que qualquer um desses jovens que hoje se atrevem a discutir matérias teológicas.
e a tomar posição. Ou seja, não... Isso aí, esse negócio de discussões teológicas é uma coisa, né, que eu acho que o brasileiro tem que ficar de fora. Tem que ficar assim... O brasileiro tem que ficar bem distante dessas questões. Realmente. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e